Bom dia. Mais uma vez, né? E a nossa querida irmã disse que hoje nós falaríamos sobre a história da igreja local. Eu ainda quero aproveitar para dar uma pincelada num plano geral e talvez fazer alguma recapitulação a fim de que a memória seja aguçada. Nós comemoramos em agosto o mês das missões. 1859, Ashbel Simon chega ao Brasil, 1859. Agosto. E nós comemoramos em agosto o mês das missões. A igreja bem o fez esta comemoração aqui. Em setembro foi a comemoração da igreja, aniversário da igreja, da fundação da igreja, da organização da igreja presbiteriana de Camboriú. E em outubro nós vamos ter, no dia 31, aniversário da reforma. Então esse mês ainda, no dia 31, nós vamos estar falando da reforma. Mas o que é a reforma? Por que a reforma? O que foi a reforma protestante? O Brasil estava sendo descoberto em 1500. A América tinha sido recém-descoberta. Os Estados Unidos, idem. Vindos ingleses. 1500. O Brasil era a novidade à época. 1517, algo que já havia sido iniciado por alguns precursores, como John Hus, né? Outros, mas vamos ficar no John Hus. Batem à porta da Igreja Católica e estabelece uma proposta de discussão da reforma dos princípios do cristianismo na palavra de um monge, Lutero, Martim Lutero, que era da Igreja Católica e que queria propor algumas alterações no modus operandi, na forma de agir da igreja, porque algumas coisas ele não concordava, e seguiu com ele vários outros, e principalmente Calvino, e que gerou então, por não acatação da proposta de reparo ou de reforma do seu conteúdo, uma quebra do andar do cristianismo dentro dos moldes doutrinários que a Igreja Católica estabelecia até então. Martinho Lutero, associado a Calvino, João Calvino, estabelecem e pregam lá as 95 teses à porta da igreja, dizendo, tem isso e aquilo que precisa ser modificado na doutrina da igreja para que os membros possam ser doutrinados dentro daquilo que então depois eles estabelecem como os 5 sola, que já foi pregado aqui, creio que no ano passado, né, pastor? Só a palavra, só a graça, só Jesus, só a fé, só Deus. Os 5 sola que alicerça o princípio protestante. Essas colunas não foram aceitas pela Igreja Católica para que houvesse uma reforma doutrinária e mantivesse a unidade. E aí, com o estabelecimento daquele novo momento, na saída de uma era para outra, entrando já
saindo da Idade Média, o protestantismo se estabelece como uma nova linha doutrinária para o mundo. E é uma época em que a França está querendo invadir Portugal, a Espanha querendo proteger Portugal, a família da corte portuguesa vem para o Brasil recém-descoberto. O trono fica em aberto em Portugal e os espanhóis assumem. A França quer tirar os espanhóis e dominar o mundo europeu. Napoleão Bonaparte era o grande lutador da época. Dom João vem para o Brasil, começa a se estabelecer aqui, e aí a corte pede ajuda para quem? Para os protestantes. Chegam os primeiros, depois vem os holandeses, e assim foi seguindo, e nós já contamos aqui parte da história do presbiterianismo no sul do Brasil, porque não podemos esgotar o assunto mesmo. E praticamente 400 anos depois é que está chegando para as 5 igrejas centenárias o presbiterianismo em Santa Catarina. 400 anos. Antes disso, alguns trabalhos no Nordeste, no Norte, em São Paulo, Rio, aquilo que nós já citamos, o Seminário do Rio, o Seminário de São Paulo, o Mackenzie, o jornal, e a imprensa, cada editora, seminário, os cursos de segundo grau, em vários estados. E só em 1900, praticamente, é organizada a primeira igreja no sul. A despeito de ter havido uma organização em 800 e pouco no Rio Grande do Sul, mas é São Francisco. Falando da igreja local, e certamente o pastor com o conselho vai ter uma programação muito especial para o final do mês, para a reforma, dia da reforma, e que vai abordar, entre outras coisas, certamente repetindo para a igreja, para que aquilo que nós acabamos de ler, tu as inculcarás a teus filhos, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, e os colocarás sobre a tua testa e no teu pulso e nos umbrais das tuas portas. Isto que eu deixo para vocês, que eu quero que esteja no vosso coração. Então isso está claro, está repetido lá em Deuteronômio, está claro, Deuteronômio é a repetição da lei. O que eu estou dizendo aqui, repetindo algumas coisas, é para que fique inculcado. Como eu já disse, essa igreja teve a escola dominical dela oficializada no dia da sua organização. Ela já existia, e no dia da sua organização ela foi ratificada pela Assembleia Geral que elegeu os presbíteros. Ratificou o nome do superintendente e tesoureiro da escola dominical em 1909. Então ela existe desde lá. Ela já teve 300 alunos. A melhor parte da igreja em termos de fundamentação destes versículos que acabamos de ler não é outro lugar senão a escola dominical. A igreja não se estrutura, não vai se adequar aos ensinos se não for nos diversos níveis
no tete-a-tete do professor com o aluno nas classes de escola dominical. Foi assim que eu aprendi. Me sinto honrado de estar aqui falando sobre a história da igreja. Se Deus me permitir, vai ser tudo isto publicado, vai ficar registrado para ser arquivado no conselho. Infelizmente, o primeiro livro de atas desta igreja e o segundo, perdidos. O primeiro, deixa eu fazer uma confissão. Eu fui a São Francisco do Sul, quando o reverendo Célio João Duarte era pastor em São Francisco. A igreja estava em reforma e num quartinho lá no templo havia muita coisa jogada, e entre aqueles alfarrábios tinha parte do primeiro livro desta igreja. Eu deixarei, depois de terminar essa série, eu deixarei com o conselho da igreja aquilo que está comigo. Espero que não ocorra o que ocorreu quando eu entreguei, porque encontrei nas mesmas condições no porão da igreja velha, a Bíblia de púlpito desta igreja, da sua organização. E no centenário eu entreguei de púlpito aqui, e alguém entregou para alguém restaurá-la. Mudaram, foi perdido um livro original da palavra de Deus usada neste púlpito ou no velho púlpito que havia aqui. Nunca mais foi encontrado. Eu entreguei no centenário da igreja. Está perdido. Eu fui buscar no primeiro livro. Falta as duas primeiras, as duas últimas, 4 folhas do centro. Mas eu tenho registros ali, gente, que eu estou trazendo para os irmãos aqui, que não tem preço. Não tem preço. Eu montei a lista completa de todos os membros recebidos na organização, da eleição dos presbíteros, dos diáconos, a quantidade de votos de cada um, os membros menores. Esta semana eu trabalhei e relacionei pelo menos 40 famílias precursoras dessa igreja. 40 famílias precursoras dessa igreja. Que eu cito os nomes dos ancestrais, seus filhos, e se for o caso, netos e bisnetos. Está tudo aqui. Vai tudo para o documento. Tudo isso será arquivado. Então, esta igreja, no seu início, nós temos dado uma honra significativa, e é necessário, a Cipriano João da Silva, precursor. Não podemos esquecer, olvidar, que antes de Cipriano João da Silva, teve um pastor que saiu de Curitiba para vir ministrar em São Francisco. Antes dele, e bem antes dele, Fletcher, compultor, saiu do Rio de Janeiro, foi ao Rio Grande do Sul, veio a São Francisco do Sul, em 1855, ele trouxe Bíblias e distribuiu. Então foi o primeiro a falar, a mostrar o livro
com a palavra de Deus em São Francisco do Sul foi Fletcher. Depois dele, uma família natural de Araquari, que na época se chamava Paraty, negros, Manuel Malaquias, foi a São Francisco com Bíblias e folhetos e começou a evangelizar. O padre não gostou. Alguém se levantou contra Malaquias, o denunciou falsamente, dizendo que ele tinha feito coisas não corretas contra o templo católico. Foi preso. O negro de óculos foi preso, porque ele não citou o nome de Manuel Malaquias. Ele disse: aquele negro de óculos é quem fez, e quem tinha feito era ele próprio. Manuel Malaquias evangelizou Antônio Serrão e sua família. Manuel Malaquias foi seguido nos estudos que fazia um negro, filho de um feiticeiro, natural de Araquari. Evangelizou Serrão. Antes de Malaquias, já salvado, comerciante que vendia peças e aviamentos para embarcações. Na casa dele e para os amigos, ele também, com a Bíblia que ele adquiriu no Rio de Janeiro, porque sempre que ele viajava e passava pelo Rio, vindo a Santos, vindo a São Francisco, a Florianópolis, porque só vinha de navio, ele ia e frequentava a igreja no Rio de Janeiro. Ele montou casa comercial em São Francisco, e esse salvado foi também um dos precursores. Por ele, não só Serrão, mas outras famílias, por Malaquias, por Fletcher, pelo jornal que Serrão passou a editar, o Evangelho chegou a Cipriano João da Silva. Chegou a eles e pelo jornal a Cipriano João da Silva. Então, falar de presbiterianismo em Camboriú, precursores, temos que lembrar de Fletcher, compuntor, de Salvado, comerciante, de Malaquias, evangelista de fato, e então John Kolbe, que desceu de Curitiba, onde pastoreava, veio a Paranaguá, de Paranaguá a São Francisco. John Kolbe pregou aqui antes da organização. Por 2, 3 anos ele era o verdadeiro professor de Bíblia de Cipriano João da Silva e aquele grupo que já havia pelo menos uns 10 membros recebidos por ele antes da organização. Então essa igreja nasceu, trabalho pastoral de comissão organizadora sob a presidência de Frederico Lênin, que foi pastor em Florianópolis, que organizou São Francisco. Portanto, irmãos, as nossas raízes precisam ir não só a Cipriano João da Silva, a Kolbe, a Salvado, a Fletcher, para sabermos que estamos aqui reformados, protestantes, e como tais
não somos denominados, somos evangélicos, mas não somos denominados evangélicos. Nós somos reformados. E como reformados, luteranos, batistas, wesleyanos, anglicanos e outros, metodistas, somos reformados. Os evangélicos, assim intitulados, vieram depois. E o pastor pode, no momento próprio, falar isso à igreja e tratar, de repente, para falar de outra forma. E Calvino e Lutero foram duas cabeças, mas antes deles, João Hus e outros, Savonarola, contemporâneo, e o próprio Wesley, os irmãos Wesley, Charles e João, né? Impregnaram o mundo que estava passando de uma época para outra, da Idade Média para a Idade Moderna. A Europa estava em evolução, o catolicismo estava se desvinculando do governo, do Estado, que até então era o Papa que, pela Igreja, indicava para o Estado. Isso mudava de ótica no mundo em 1500. A Reforma Protestante, em 1517, estabelece um novo marco para o evangelismo no mundo. E os 5 sola, que é base e coluna de toda a pregação protestante, é a verdadeira estrutura da Igreja Reformada. E neste período, Igreja Reformada, a partir de 1500, 1517, em que, quando Lutero foi questionado que ele não deveria se apresentar no tribunal para ser julgado pelo tribunal que tinha na sua direção praticamente o mundo católico, que até ali estava dominando o Estado, Lutero disse: eu irei, porque existem mais anjos do Senhor a me proteger do que telhas sobre os telhados daqui até lá. Eu irei. Ele foi condenado. Ao voltar escoltado, o rei encaminha uma escolta do rei e resgata Lutero e o coloca lá no porão do palácio. E lá ele escreve Catecismo Maior, o breve catecismo, traduz a Bíblia, traz N hinos, e entre eles, Castelo Forte é o Senhor. Irmãos, desculpe a emoção. É muito forte isso. É muito significativo. É a raiz. Eu aprendi na escola dominical. Precisamos resgatar. Tu és inculcarada a teus filhos. Sem isso, não há base.
Essa igreja não nasceu sem uma base. Ela está fundamentada nos 5 solas. Só a palavra, só a graça, só Cristo, só a fé, só Deus. Não há outro caminho. Precisamos resgatar. É importante que nós tenhamos bem claro nas nossas mentes isso. Lembrar que o resgate de Lutero, a parceria de Calvino, o crescimento do protestantismo na Europa, a Inglaterra com os anglicanos, os batistas na Holanda, os luteranos, enfim, mundo afora. O Westminster tinha lá as teses na sua porta. Eram 95 teses. Não foi um trabalho qualquer que Martinho Lutero e Calvino e outros fizeram. São 95 teses que embasam o processo doutrinário reformado. É algo que tem fundamento na própria palavra. Há igrejas desse grupo que são denominadas congregacionais, porque não há conselho. A igreja se reúne em assembleia, via de regra, facilmente e decide. Assim é a batista, assim é a luterana, assim, enfim. Nós somos presbiterianos porque temos um regime de governo democrático eleito pelos seus membros de presbíteros e diáconos. Essa estrutura, irmãos, traduz muito daquilo que era a visão de Lutero e Calvino, de João Hus, de tantos outros. Quando nós dissemos que não foi só Cipriano João da Silva como o precursor, ele foi o sedento. Ele foi o sedento. Abriu sua casa, chamou os vizinhos, chamou os parentes. Mas Fletcher, Salvado, Malaquias, John Colby, o Jornal Mensageiro, Serrão. Você imagina o significado de alguém com a importância de Antônio Serrão, que é um líder dentro da comunidade de São Francisco naquela época, 1900, cria um jornal, manda distribuir em Itajaí e região. Isso chega de forma inusitada ao Rio Pequeno. Alguém lê aquilo e se interessa. Leu um jornal que veio como embrulho de compra e se interessa pela notícia. Quando você faz isso? Quando é que você pega algum folheto, alguma coisa, vê uma notícia e se dispõe a escrever para pedir informações? Estamos no mundo da internet. Sentam 5 numa mesa de jantar e não trocam uma palavra, fica cada um no seu celular. Não se conhecem. Gente, a melhor coisa é falar com pessoa idosa para saber história. Eu sento ali com essa cabelinho branco aí que está nos honrando com a presença também da irmã dela, né? Lembrando da família Serrão, Exatamente. de São Francisco. O esposo dela, pastor aqui por longo tempo, pastoreava estando aqui mais de 10 igrejas na região.
Otávio Stradioto, mais de 10 igrejas na região, ele pastoreou. Natural de Uruçanga, foi para o seminário já com certa idade, trabalhava em farmácia, deu a sua vida de maneira humilde, simples. Era um verdadeiro Barnabé. Dava até a camisa que tinha. Era mandado daqui para lá, de lá para lá, de lá para cá, daqui para lá. Era um verdadeiro bola 7. Hoje eu estou sofrendo as consequências. Otávio Stradioto, a quem eu tive a honra de ser solicitado a ajudar a vir morar em Camboriú depois de jubilado. Ajudei a trazer de Florianópolis para Camboriú. Tem ajudado nas decisões, agora que ela está querendo ir embora definitivo para os Estados Unidos. Mora sozinho, 83. Esposa de pastor desta igreja. Esposa de pastor dessa igreja, por longos anos. Sim, sim. E o que aconteceu depois de João Kolbe? Depois de João Kolbe, para não errar em nenhum nome, né? Jorge Landes, vindo de Curitiba, foi o primeiro pastor designado para essa igreja. Jorge Landes. Primeiro pastor designado para essa igreja. 3 anos de ministério aqui. Asmo Clark Sá, 1912. De novo Landes, mais 2 anos. De novo Sally, mais 3 anos. Nesse período, seminarista Júlio Camargo de Nogueira. Júlio Camargo de Nogueira, seminarista, passou 1913, 1914, estagiando aqui. Em janeiro de 1915, na reunião do presbitério, ele foi indicado por Asmund Salem, a pedido da Assembleia da Igreja, para ser o pastor residente. Júlio Nogueira veio para cá, ficou 5 anos. Casou com a filha do presbítero da igreja, Maria Branca Francisco. 1912, a Assembleia da Igreja não só pediu, mas autorizou aqui no templo, primeiro templo, fosse criada a escola pública para a alfabetização de crianças e adultos. E ela era a professora. Maria Branca Francisco, esposa então de Júlio Camargo Nogueira. Júlio Camargo, primeiro pastor catarinense a pastorear esta igreja, desposou uma filha da igreja. Essa igreja tem história. Se você pesquisar o passado dessa igreja tem história. Com 10 anos ela organizou a igreja de Tijucas. Depois organizou Itapema. Tinha 10 congregações. Pastor Jorge Luverno Bixter foi o seguinte: Roberto Frederico Lênito, que foi o
moderador na organização, agora é pastor em 17 e 18. De novo Júlio Nogueira. E vem então o italiano Francesco Palmiro Rogério. Francesco Palmiro Rogério, conhecido normalmente por Palmiro Rogério, que batizou a irmã Herotides do Prado. Muitos aqui não sabem quem é Herotides do Prado, mas muitos sabem. Haroldo Cook, Parísio Geminiano Cidade, tem filho dele, aliás, neto dele e bisneto no oficialato da igreja de Florianópolis. Harry Midkiff, Trazilbo Filgueira, Donato Demétrio Soares, o homem que pregava contra o vício do cigarro tremendamente. Meu pai, comerciante aqui do lado, vendia cigarro, e eu posso citar mais de 15 marcas da época. Num dos cultos de Donato Demétrio Soares, um baixinho, magrinho, pequenininho, daquele raiz, natural de Biguaçu. O visitei, que eu conheci quando pastor, o visitei no Espírito Santo, quando do Encontro Nacional da Igreja Presbiteriana lá em Vitória, quando o reverendo Oswaldo Henrique Rato foi candidato a presidente do Supremo. Ele era pastor lá, numa das igrejas de Vitória. E o convidei para vir a Camboriú, e eu digo, eu banco a sua ida. E a igreja honrou meu pedido e o convidou, e Donato Demétrio Soares esteve aqui na sequência e pregou nesta igreja. Um dos cultos dele, ele pregou contra o vício do cigarro, e o meu pai foi para casa, jogou fora o cigarro, pegou tudo que tinha na prateleira, botou tudo debaixo da chapa do fogão a lenha, nunca mais vendeu um cigarro, nem nunca mais fumou. Que ano é esse, mais ou menos, no Brasil? 52 por aí. Presbítero, o senhor falou que Demétrio era baixinho, né? Vou contar um caso sobre Demétrio. A Noca veio na escola dominical e aí chegou em casa e disse assim, o pai precisa ir no culto hoje à noite, porque vai estar lá um homem de 10 metros. Vai estar lá um homem de 10 metros. Então essas coisas que a gente... assim, talvez tivesse 1,60. Aí você vai ter lá um homem de 10 metros, pai. O pai precisa ir por causa do Demétrio. 10 metros. Donato Demétrio Soares. Donato Demétrio Soares. E aí vem os pastores mais locais. Higino Bento Santos, filho da terra, que o primeiro templo ficou pequeno, muito pequeno, e as festas não comportavam. Era comum escola dominical com 300, festa de Natal com 1000. Francisco Alípio dos Santos, católico, mas um apoiador, muitas vezes apoiou financeiramente e com materiais. Desculpe. Reunir 1000 pessoas aqui em qualquer evento era a coisa mais fácil. Então, segundo o primeiro tempo já não cabia mais e foi solicitado outro. Foi desmanchado de madeira. E João José... não é João José.
João Júlio de Medeiros, morador da Barra, cedeu uma casa grande para os cultos e ele construiu o segundo templo. Em 1924, Palmiro Ruggieri inaugura o segundo templo. 1924. No culto das 11 horas tinha mais de 500 pessoas. No culto da noite, mais ainda. Uma programação tremenda. Foi inaugurado o segundo templo. E logo, logo ficou pequeno de novo. 1859, Asbel. 400 anos depois do descobrimento. 1900, Presbitério do Sul. 1959, Presbitério de Florianópolis. 1959, lançamento da pedra fundamental. Eucias de Melo, da Igreja Presbiteriana de São Vicente, pregou 3 dias. Isso aqui, lotado de gente. 1959, 100 anos da chegada de Simon. 100 anos. Mais quase 50, planejamento estratégico. Mudança na visão presbiteriana para a região sul. Divide Presbitério de Florianópolis, cria Sínodo do Sul do Brasil. Multiplicam-se os presbitérios. Litoral catarinense, integração catarinense, Planalto, Oeste, cria-se o Sínodo do Rio Grande do Sul. Cria-se o Sínodo catarinense. As igrejas se expandem. Eu estava vendo o esposo falecido da minha prima, natural de Três Riachos. Ontem eu lendo algumas coisas sobre a história da igreja de Três Riachos, na organização da igreja de Três Riachos, de 34 membros recebidos na organização, 20 era a família Andrade, que é sobrenome dela. 20 membros comungantes eram Andrade, de 34 recebidos na organização. Assim como aconteceu aqui com Cardoso, com Silva, com Vieira e outros mais. Havia sede do Evangelho. Havia uma busca incessante. A reforma ainda estava pulsando. Ser calvinista era saber o catecismo menor e maior. Era saber os seus antecessores. Foi assim que Higino Ben Santo, de família católica, foi alcançado. Foi para o Instituto de Castro, foi para Campinas. Em 1965, entre 63 e 65, foi inaugurado este templo. Em 65, a reunião do presbitério foi nesta igreja. Janeiro de 65. Reverendo Oswaldo Henrique Hack foi aqui ordenado. Valdir Bern, Paulo Brasil, foram os 3 ordenados. 2 anos depois, Reverendo Célio foi ordenado já na igreja, eu creio que foi Itapema ou Florianópolis, a reunião.
Reverendo Célio, que foi pastor aqui, Célio João Duarte, musicista, daquele que ainda regia o coral, abrindo com o diapasão para dar a nota musical. Líder do ensino das músicas do inário evangélico, porque nós usávamos até então os salmos e hinos. Passamos a usar o inário evangélico e a música não era a mesma, a despeito da letra ser praticamente a mesma. Ele nos ensinava, tanto aqui quanto lá na congregação no centro. Célio João Duarte, praticamente o responsável pelo projeto da igreja, o Templo Novo atual de Itapema. Eni Luz de Moura, que foi evangelista, presbítero em Florianópolis, pastor. Davi Azevedo, pastor em Itajaí. Diga-se que Parísio Cidade, que eu já citei, que foi pastor, entrou na causa do bem-estar social e foi o fundador do Hospital Evangélico. Foi deputado e seguiu para a causa social, para atendimento aos carentes, principalmente na área da saúde. Parísio Cidade, eu o conheci. Eli Vigilato, Otávio Estradioto, Pedro Anderson Duarte, Adolfo Antônio dos Santos, vindo da Igreja Batista. E aí veio aquela nova leva pós-planejamento estratégico. Pós-planejamento estratégico que começou em 73, ganhou corpo em 75 e com o pastor Bosman fez um grande investimento nessa área de desenvolvimento até 1990 e vai para os Estados Unidos para ser professor do Calvin College e levou vários pastores nossos daqui da região para fazer pós-graduação e doutorado lá. Meu amigo pessoal a quem eu visito sempre que vou aos Estados Unidos. 3 filhos brasileiros. Filha dele gerada na minha casa. Tem o nome da minha neta. A neta dele tem o nome da minha filha. Temos comunhão em tudo. Aprendi muito nas aulas que ele ministrava, porque ele veio para a formação de liderança. E ele reunia presbíteros na casa dele, seminaristas que ele trazia para o período de férias, pastores em período de estágio. Abedani Checkmark Ribeiro, um ex-presidiário, foi evangelista e formou pastor. Não tinha condições mentais para acompanhar o nível das exigências do seminário de Campinas. Pastor Borba trazia Bedani de São Paulo para a casa dele, passava 15 dias na casa dele, ele ensinando os conteúdos que ele tinha dificuldade lá no seminário. Quando nós saímos de Camboriú em comitiva missionária para irmos até Le Bon Ré, Janta Gorda e por aí afora, no Oeste Caçador, etc., para evangelização, e íamos de Belina Amarela com ele fazer missão. Muitas vezes eu fui. A Bedanir estava lá e ele estava orientando a Bedanir
Pedro veio a construir o templo de Leopoldo Regis, foi pastor em Leopoldo Regis, pastor em Caçador, hoje jubilado. Muitas pessoas foram alcançadas assim, com uma disposição para ir e fazer discípulo. Sabe se o Pedro também está aí no Caçador aí? Está, bora lá. Está lá. Então, Carlinho do Prado, irmão do Carlinho, tio Dimas, que foi presbítero aqui, evangelista em Criciúma, Renato Geber, que veio como estagiário no período de licenciatura, que foi para a igreja de Porto Alegre, a quem eu doei um livro de autoria de Valdir Luz, Carvalho Luz, pastor, dos primeiros pastores presbiterianos, que foi líder intelectual no seminário no Rio e em São Paulo, Valdir Carvalho Luz. Um dos livros dele ele era um professor de muita exigência, e eu tinha uma publicação dele, e ele é autor das Institutas, nos 2 volumes, e eu tenho, talvez eu já lhe dei de presente, não? Os 2 das Institutas, naquele grupo de livros que eu lhe dei lá, foi junto? Eu acho que sim, tem lá com o meu irmão. As Institutas, que é de Valdir Carvalho Luz. Então, gente que trazia fundamento da palavra, tinha uma dinâmica missionária, uma estrutura de ir e fazer discípulos. Este versículo que lemos, a palavra diz claro, é para você ter no seu coração, mas não só no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. O que é inculcar? Em outras palavras, é mais ou menos assim, irmão. Abre a cabeça e enfia lá dentro. Porque o pai tinha que recitar o versículo que ele tinha que saber para o filho, assentado à mesa, ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho. Ele tinha que inventar isso aqui depois, porque aqui era uma caixinha que aqui dentro estava escrito o versículo que se ele esquecesse, ele tinha que olhar. Tá? Como o relógio veio depois. A finalidade original era essa: o judeu colocava aqui dentro da caixinha um versículo escrito, que quando ele estivesse no caminho para ensinar o filho, se ele esquecesse, ele abria a caixinha e via. E ele colocava uma diadema, e aqui estava escrito. E ele ainda tinha que escrever no umbral da porta da casa dele. Então, era hora após hora, dia após dia, minuto após minuto. Tu as inculcarás a teus filhos. Era responsabilidade. Culto doméstico. Aprendi com minha mãe, sentado no banquinho, cada noite. Ai, você passou por isso, alguns de vocês passaram. Eu sei. Pedrinho Lourenço, Chiquinho Lourenço, Eugênio Silva, Eleutério Silva, Tobias Silva, né?
José Umbelino Cardoso, João Cardoso, Manuel Cardoso, Gregório Cardoso, Valdemar Cardoso, e vai por aí, tem uns 9. Sim, os Bastos vieram depois, os Vieira. Ah, queridos, quanta história! Eu não falei nada sobre o período de 59, lançamento da pedra fundamental em sequência. Essas não são janelas originais, tá? Só uma palhinha. Todas essas janelas eram de madeira, vidrinhos menores. Tinha um vidrinho desse tamanho aqui, ó. Que aqui estava escrito qual foi a família da igreja que doou esta janela. Colorido. As maiores eram aquela, então das famílias mais abastadas, família menos abastada, janela menor com a boca. Não sei se alguém lembra, mas aqui tinha uma galeria para o coral. Sim. Que tinha uma escada e uma galeria para o coral. As janelas eram de madeira, canela, apodreceram. Eu mandei fazer as grades da cerca do meu muro lá no centro, em 80. A mesma serralheria de Brusque que fez um trabalho tão bem feito, que eu indiquei para o conselho da igreja para fazer essas janelas com eles. Elas devem ter sido trocadas entre 85 e 90. Vê se tem ferrugem. Foram aqueles senhores de Brusque que fizeram a minha grade, que fez essas janelas, vieram colocar. A única coisa que eles tiveram que dar uma pequena modificação foi na porta por causa daquele tom. Desde aquela época essas janelas estão aí. Mas aquilo que existiu, quando tiraram aquela janela com aqueles vidros que tinha o nome de cada família que doou, onde foi parar? Assim como a Bíblia foi para o monturo, assim como o livro de Atos foi para o monturo, a história se escreve, se vive. Se eu não tivesse tido a oportunidade de estar fazendo o que o conselho dessa igreja, a superintendência me oportunizou, certamente eu partiria sem que vocês tivessem essas informações. Eu me orgulho de as ter, porque pesquisei, porque fui secretário do conselho desta igreja há muitos anos, fui secretário do presbitério muitos anos, fui secretário do sínodo muitos anos, fui secretário dos outros presbitérios, fui secretário de organização de 10 igrejas. E eu não podia deixar isso apagado. E o que estamos gravando, que vamos reunir, certamente servirá num futuro. E graças a Deus você tem essa memória aí. Felizmente a tenho, que o Senhor me dá. Eu sou capaz de lembrar de nomes de pessoas. Isso. Eu estava falando com Eunilza Coelho, Anizinho, porque a convidei para vir até. Porque o pai dela, filho de Gervásio Custódio Coelho, que também serviu à igreja de Itapema, está lá com o quadro, com a foto dele lá como precursor em Itapema, que ele morava em Cantagalo e quando foi organizado em Itapema, ele foi para lá. Euclides Coelho, que
junto com Teonílio Pereira, irmão de Quintino Pereira, fez a armação dessa igreja. Gervásio Custódio, junto com Francisco Augusto do Prado, foram indicados pela Assembleia Geral desta igreja para ficarem responsáveis pelo trabalho de culto da igreja local, da igreja de Tijucas, da congregação de Itapema e das outras seis congregações, quando o campo da igreja estivesse vago. E o que era campo vago? Não tinha pastor residente. Eles ficaram responsáveis. A Assembleia os nomeou e encaminhou a reunião do presbitério em Sangés, no Paraná, para que eles fossem autorizados a administrar o trabalho cultico na região, quando não tivesse a presença do pastor. E naquela época também foi autorizado Parísio Palmiro Rogério e Antônio Marques Filho, que era auxiliar de Rogério, a escolher um presbítero que viesse para assumir esse trabalho quando não tivesse pastor residente. E esse presbítero escolhido, que nós falaremos num outro momento, Antônio Fagundes, pai da irmã Graciana, sogro do presbítero Agenor, veio de São Francisco do Sul, segundo um filho adotivo de Antônio Lopes Serrão. Olha como as coisas se propagam. Veio para Camboriú, trazido por Palmiro Rogério. Foi recebido com seus irmãos. Morou numa casa que o meu bisavô cedeu. A Assembleia autorizou a construção de uma casa para ele, na mesma Assembleia que pediu a indicação do pastor Nogueira para ser pastor aqui, e que indicou Coelho e Francisco do Prado a coordenar os trabalhos. Ele veio, foi recebido, depois foi autorizado e foi construída uma casa para eles, a família, e ele passou a ser o presbítero missionário que cuidava das igrejas no litoral catarinense, indo 100 quilômetros para lá, 100 quilômetros para lá, a pé, a cavalo. O esposo dela saía daqui, atendia a Joinville, atendia Lages, e depois foi ser pastor em Lages, ou antes. Irmãos, vida de sacrifício, mas havia felicidade. Mas ele se converteu lá em Lages, na época do reverendo Eni. O reverendo Eni foi pastor em Lages. Eu lembro. Eu lembro do reverendo Eni em Lages. 1962. Eu era aluno em Lages. O reverendo Eni era pastor em Lages. Quanto tempo? Quanta história? Passei 5 minutos. Desculpe. Deus abençoe. Muito obrigado. Tem perguntas? Eu estou aqui para responder, se possível. Você foi eleito presbítero em quantos anos? 19. Fui o presbítero mais novo do Brasil. Já era casado? Solteiro, presbítero. Fui responsável pelo funeral de Oscar Umbelino. Ele é tributado quando foi instalada a rede elétrica em Camboriú, e ele foi instalado energia elétrica no comércio de Nelson Santos.
Mercadinho ali, do Nelsinho, pois é. Ele morreu eletrocutado quando foi instalar energia para o Nelsinho. Nelson Santos, que é sobrinho neto de Higino Bento Santos. Eu ministrei no funeral de Oscar Umbelino, esposo da Lala do Oscar. Mais alguma pergunta? Se eu puder, eu respondo. Pois não, querido? Não, eu citei o nome. Não. Durante a minha ministração hoje eu citei e disse. Não, só para conhecer, teve 3 tempos. Ele é da terceira. Dessa estrutura toda. Foi ele que projetou. Mas essa parte aqui, ele foi questionado alguma coisa? Foi por quê? Por que ele foi questionado? Posso mais de 2 minutos para responder a pergunta? Primeiro, porque Camboriú estava em franca imigração ou migração. A juventude e a força de trabalho, que eu já citei em outro momento aqui, estavam indo para Blumenau, Brusque, Joinville e Itajaí para trabalhar na área de beneficiamento de trigo em Itajaí, no porto de Itajaí, na exportação de madeira vindo do Planalto, pelo porto de Itajaí, na exportação de pescados, pelo porto de Itajaí. Então, a igreja de Camboriú cedeu muitos filhos da igreja que foram morar em Itajaí. Muitos foram para a área de têxtil de Blumenau. Muitos foram para Brusque. E muitos foram para Joinville, para a fundição e para a área de tecnologia de motores em Jaraguá e também a área de conexões, tubos, etc. em Joinville. Mas Tupi, Anzen e etc. A igreja de Joinville recebeu uma vasta contribuição com pessoas de Camboriú, a igreja de Blumenau, a igreja de Itajaí também. Ora, com essa saída, mesmo que a igreja tivesse um número elevado de membros, o poder aquisitivo de quem ficou era reduzido. E projetar um templo com esta magnitude em 53, 54, 55 por aí, era verdadeira loucura. Foi muito contestado no conselho, muito contestado, porque era verdadeira loucura. E eu falarei de como é que este templo pôde ser construído numa próxima, quando eu vou me dedicar mais a esse fato. Os chás, os cafés, os jantares, as campanhas, a campanha de doação de janela, a campanha para o piso, a campanha de corte de madeira para buscar para armação e por aí afora. Então ele foi muito contestado. Foi tão contestado que mesmo depois da inauguração, logo a seguir, ele foi embora muito triste, porque foi com o pedido para deixar o campo aqui, feito por alguns líderes do conselho. A irmã Ruth Braz Santos, durante muitos anos, teve esse choro no coração. E eu sei que essa igreja foi lá para corrigir isto, enviando seus oficiais para fazer esse trabalho de pedido de perdão. E logo que ele foi para o Paraná, Arapuava e região,
Ele se acidentou num trabalho missionário, num acidente de jipe, e veio a falecer. E Gino Bento Santos foi quem projetou esse templo e administrou a sua execução. Eu fui servente de pedreiro, eu fui ajudante na colocação de telhas. Muito cal eu queimei ali na frente, que o cal vinha em pedra e era queimado de um dia para o outro para fazer a camada. Não tem um ferro na estrutura desse templo. Tudo massa de cimento em cima de bloco de granito. Pedreiro trazido de Nova Trento, cidade em que dizia: quando nasce, joga na parede, se grudar é pedreiro, se cair é padre. O senhor Orlando era o pedreiro-chefe. O irmão do pai dela morou ali na casa que era do Cazuza Stein. E ele hospedou os pedreiros na casa dele. Tá bom, já passei da hora, respondi sua pergunta. Desde o princípio da história, a fé veio através de um papel jogado no embrulho de uma mercadoria. E chega uma hora decisiva, muitas das vezes, a maior falha de nós seres humanos é não ter a fé o suficiente para projetar esse futuro. O sonho que foi tentado. 5 sola, meu irmão. Se não estiver a licença dos 5 sola, vai faltar um pilar. Não só isso, o ser humano aqui tratado na igreja pequena, mas a própria Bíblia já desde o princípio vai ser sempre. Mas o que Deus determinou para o ser humano não tem ninguém que impeça. E outro detalhezinho, Adão, Maricota, Vendo Noé, eu vi o Cláudio do Tio Moira, uma vez recebeu um presente, assim, no meu pacote de baixo, era criança. Tinha 2 saídas de porta ali, não tinha nada. Tinha. Aqui tinha o campanário e uma porta para lá, outra para lá. 2 salas. Daquelas 2 salas, saída dos fundos. Ali atrás não, aqui dentro, que o templo vinha aqui tinha um pavilhão de chão batido. Depois nós contamos. Senão eu entro. Senão eu vou fazer 2 aulas.